vai fazer um muffin com pedaços de blueberry e calda de chocolate. Vou mostrar todo o processo, passo a passo. Vem comigo! A nossa receita de hoje é creme de avelã para fazer a nossa cobertura, pedacinhos de blueberry, extrato de baunilha, um ovo, aveia em pó e fermento. Nossa receita, eu peguei esse bowl, vou começar com uma colher de chá de fermento, aí depois eu vou colocar uma colher de sopa de aveia em pó, mais ou menos assim. Depois, o primeiro passo é um ovo, e por último o extrato de baunilha, que também é uma colher de chá. Feito tudo isso, os ingredientes, peguei esse batedorzinho e vamos misturar até virar uma massinha homogênea. Após misturar tudo, coloquei esses pedaços de blueberry e vou passar para esse pote. Mas antes vou untar com manteiga. Eu vou passando toda na lateral e embaixo. Nessa air fry, você pode fazer no micro-ondas também, só que na air fry leva mais tempo. Eu vou deixar por 180 graus, uma meia hora. E aqui está ela. E sempre tem que ficar cuidando. E assim é o resultado da nossa receita. Decorei com blueberries, com amora em cima e cobertura de chocolate. Os ésteres nas condições ambientes se apresentam como líquidos ou sólidos, dependendo da quantidade de carbono. Os primeiros membros da série, os que apresentam baixa massa molecular, são líquidos incolores, de cheiro agradável. No entanto, à medida que se aumenta a massa molecular, vão se tomando líquidos xaroposos, viscosos e gordurosos até se tornarem sólidos, que eles ficam com um aspecto de cera, daí ocorre a perda do cheiro agradável. São compostos insolúveis em água, porém são solúveis em álcool, éter e clorofórmio. Como não apresentam pontos de hidrogênio, os ésteres têm ponto de ebulição menor que o dos álcoois e ácidos de mesma massa molecular. Ésteres são compostos orgânicos produzidos através da reação química denominada de esterificação. Ácido carboxílico e álcool reagem entre si e os produtos da reação são éster e água. Existem 3 classificações para os ésteres. Eles podem se encontrar na forma de essências, óleos ou ceras, dependendo da reação e dos reagentes. Só que como a gente fez com essências, a nossa receita, eu vou explicar um pouquinho mais das essências. Os ésteres das essências são utilizados na preparação de extratos artificiais que imitam o odor e gosto de frutas. Por isso são usados na fabricação de xaropes, doces, pastilhas, refrescos e etc. E são chamados de aromatizantes ou flavorizantes. Só que como a gente não conseguiu achar uma essência de fruta, a gente queria usar de banana, para fazer a nossa receita, a gente usou o de baunilha. E a gente tem a consciência de que a essência de baunilha não é a mesma coisa do que uma essência de fruta. A vanilina, que é o composto principal presente no extrato de baunilha, na essência de baunilha, ela é um éter, não éster. E a gente está falando sobre os ésteres. E a diferença dos éteres e dos ésteres é que a cadeia dos éteres é mais simples, ele é composto por oxigênio entre 2 cadeias de carbono. Os ésteres são formados por oxigênio entre 2 cadeias de carbono e hidrogênio ligados a hidroxila e carbonilo.
mas a principal diferença entre os éteres e os ésteres é que os éteres são solvente, enquanto os ésteres são substâncias flavorizantes. O etanoato de pentila é o aroma de banana, artificial de banana, e é o que a gente supostamente deveria ter usado, só que a gente não conseguiu achar, então por isso que a gente botou um de baunilha, porque daí a gente aproveitou e já explicou a diferença principal entre os éteres e os ésteres. E os ésteres estão presentes na produção dos polímeros, conhecidos como poliésteres, que são formados pela reação entre um diácido carboxílico, que é o ácido teraftálico, e um diálcool, que é um etilenoglicol. E o principal poliéster é o polímero PET. E esse polímero ele é usado na produção de embalagens, principalmente de garrafas, guarda-chuvas, barracas de camping, e na produção de fibras têxteis sintéticas, entre muitas outras coisas, mas esses foram os exemplos mais comuns para eu citar aqui. Cetonas são substâncias orgânicas, e para um composto se classificar como cetona, ele precisa possuir o grupo funcional carbonila, ligado a 2 átomos de carbono. Os compostos orgânicos pertencentes a essa classe são miscíveis com água, por isso tem várias aplicações. A propanona é a forma mais simples de uma cetona. Ela é usada na obtenção de solventes de esmaltes, resinas e vernizes. É a mais conhecida pela denominação de acetona. Cetonas também podem ser usadas para extrair cocaína das folhas de coca. Devido a isso, seu uso ser restrito e fiscalizado por órgãos da Polícia Federal. As cetonas podem ser encontradas na natureza em flores e frutos, e até em nossos organismos, em pequena quantidade, fazendo parte dos corpos cetônicos na corrente sanguínea. As cetonas que apresentam menor massa molecular, com até 10 átomos de carbono, possuem cheiro agradável, sendo importantes constituintes dos aromas das flores e das frutas. Em condições ambientes, a 25 graus e 1 átomo são encontradas no estado líquido. As demais cetonas se encontram no estado sólido. As cetonas possuem temperaturas de fusão e ebulição mais baixos do que o álcool, já que não apresentam ligações de hidrogênio entre si, porém mais altos que os aldeídos, que possuem massa molecular similar, uma vez que são mais polares. As cetonas, que possuem menor número de carbono em sua cadeia, são completamente solúveis em água, e as cetonas que contêm cadeias lineares com 8 ou mais átomos de carbono são praticamente insolúveis em meio aquoso, porém são muito solúveis em solventes orgânicos não polares, como o éter etílico, benzeno e etc. No organismo humano, as cetonas são encontradas no sangue em quantidades pequenas, constituindo os corpos cetônicos. Ela é formada, neste caso, pela degradação incompleta de gorduras. Além disso, elas também são utilizadas na produção de anidrito acético e medicamentos, como os estimulantes do sistema nervoso central, na fabricação de resinas e como solventes. A cetona também é utilizada para a extração de óleos vegetais de sementes. As plantas que são utilizadas nesse procedimento são a soja, o girassol e o amendoim. Nessa receita foram usados ovos e frutas que contêm cetona. Aqui são alguns alimentos que contêm acetona. E embaixo a gente consegue ver também alguns alimentos que a gente pode evitar a partir do momento que a gente quer fazer uma dieta cetogênica. Só que daí, obviamente, tem que consultar um nutricionista para ver o que é bom para a saúde, o que não é, se pode realmente viver à base das cetonas, mas é isso aí. Na nossa receita do bolinho, a gente utilizou o mirtilo e a amora, mas dava de ter utilizado todas essas frutinhas aqui, que elas também fazem parte das dietas cetogênicas e são muito saborosas. Dava de a gente ter botado na nossa receita também nozes e castanha do Pará, porque elas iam dar uma crocância, um sabor legal e também fazem parte da dieta cetogênica.